Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de leituras que realizei nos últimos tempos. Vou mostrar para vocês esses livrinhos aqui, os lidos em setembro e outubro. Outubro foi um mês bastante atípico por aqui, porque eu me dediquei a um outro projeto que me demandou bastante leitura complementar, teórica, crítica, da crítica literária. Então, eu li bastante, eu concluí, livros de ficção, bem poucos, Bem poucos livros eu concluí. Mas bora lá então, porque o que eu li, me apaixonei por vários deles. Antes de eu comentar sobre cada um, vou pedir para você, nesse momento do vídeo, conferir se já é um inscrito regular aqui no canal. Role a página para baixo e veja se você já clicou no botão curtir, e se ainda não o fez, eu vou convidá-lo a fazer justamente isso, porque você me apoia muito se inscrevendo por aqui. Aproveite também para dar o seu joinha nesse vídeo, assim você me ajuda a enviá-lo para mais leitores. Bom, vou começar fazendo uma retratação, na verdade uma errata, Não é uma retratação, mas é uma errata. Quando eu postei o último vídeo de lidos, que foi sobre as leituras de agosto, vocês me lembraram nos comentários que eu esqueci simplesmente de comentar o nosso livro da leitura conjunta do mês de agosto, que foi Tempos Difíceis. Eu sempre esqueço, gente? Eu tenho certeza que eu vou ter esquecido alguns desses livros aqui, porque além de tudo, da correria do mês atípico, eu também acabei deixando de postar, de documentar no Instagram, então eu acabo não registrando e esquecendo mesmo. Aí se eu esqueci realmente de algum livro, de leitura conjunta estão todos aqui, mas se eu esqueci de algum outro livro, aí eu mostro no próximo vídeo, tá bem? Bom, esse daqui então foi a leitura de agosto, que eu também li, e gente, assim, fazia muito tempo que eu não lia Charles Dickens, Eu contei isso pra vocês na época. O da última vez, eu acho que antes foi o Conto de Natal, mas de fôlego Oliver Twist em 2012, por aí. E fazia tempo que eu queria ler esse daqui. Na verdade, eu tenho outros livros do autor na lista antes disso, só que esse daqui é o mais curto dele. Então daí para leitura conjunta acabou sendo esse. Só que daí eu descobri que ele é um dos mais aclamados pela crítica. Mais até do que os outros. Eu acho que não tanto, por exemplo, de David Copperfield e, sobretudo, Grandes Esperanças, mas um dos mais aclamados, porque aqui você tem um desenvolvimento muito grande de problemáticas sociais. E aí que você não tem um personagem, você não segue um personagem como o Oliver Twist ou David Copperfield, você vai seguir vários núcleos, nós temos vários personagens que protagonizam aqui cenas e momentos importantes para construirmos um enredo. Eu não esperava, com uma premissa como essa, que fôssemos ter um novelão, vamos dizer assim, mas eu esperei errado, na verdade, porque trata-se de Charles Dickens. Charles Dickens é novelão. E um novelão muito bom de ser seguido, vale a pena dizer, não estou criticando isso. Aqui e ali que eu enxerguei algumas incongruências no enredo, algumas coisas que não são muito verossímeis, sabe? Como assim você está passando por justamente o local onde a pessoa sumida há tanto tempo está em perigo, sabe? Assim, coincidentemente eu decidi hoje passar por aquele local que geralmente não é habitado. Então, são coisas assim que eu enxerguei como furos no enredo, mas que não atrapalham a experiência de forma alguma, porque, no geral, esse livro me trouxe muitas reflexões filosóficas, históricas importantes, e com certeza, assim, é um livro que eu super indico para vocês que querem ler algo inicialmente da obra do Charles Dickens, sabe? Mas fiquem aí com a minha opinião de que eu gostei mais de Oliver Twist do que esse daqui. Imagino que eu vá gostar mais de Grandes Esperanças, por exemplo, que é um livro que eu quero muito ler, principalmente agora que eu fiquei atiçada com essa leitura. Aliás, deixa eu só comentar que eu amo essa edição. Olha só, gente, não liguem aqui meu resumo que eu coloquei também, mas olha só, essa não é folha de guarda, quase isso. Mas eu acho muito bonita essa edição da editora Boitempo, gostei muito de ter lido nela. Aí em setembro lemos juntos Ciranda de Pedra, o primeiro romance publicado da Lígia Fagundes Telles, e assim, se transformou em um queridinho meu com certeza. Eu sou apaixonada por Lígia Fagundes Telles,
com exceção de as meninas. Desculpa, gente. E eu fiquei totalmente assim, embasbacada, vou usar essa palavra em todos os meus vídeos, tenho dito. Por essa história, sério, nós temos aqui a perspectiva de uma criança que é muito rejeitada e que sofre de muitas coisas no âmbito domiciliar, familiar mesmo, sabe? Ela é abandonada, tem aqui a questão do abandono infantil, mas além de tudo isso, né, o que mais vem à tona com a escrita de Lígia é a psicologia aqui da construção dessa personagem. Não apenas dela, mas de tantos outros. Nós estamos em uma família totalmente desestruturada para os moldes da família patriarcal brasileira, e é justamente isso que vai condenar a mãe dessa menina que é a nossa protagonista. Virginia, no caso, o nome dela, né? O que muito me lembra de Virginia Woolf, mas enfim, voltando aqui. Uma coisa que eu gostei do livro é que ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, nós acompanhamos sua perspectiva quando criança, e depois, na segunda parte, a história já vai ter, sabe, dado um salto para a adolescência e quase a idade adulta dela aí. Então a gente nota as consequências da desestruturação de uma família, isso na vida de uma garotinha, né? O olhar muito sagaz do narrador de Lígia Fagundes Telles aqui é o que mais me encanta, porque às vezes me parece até mesmo uma poesia, já que ele foca em coisas muito peculiares, assim, nada... O assunto é o banal, mas de uma forma que não é nada banal. E com isso ele traz à tona sentimentos contrastantes, em conflito, muitas vezes em conflito. Enfim, o narrador de Lígia Fagundes Telles é o que eu mais gosto de sua obra. E eu indico esse livro também, já me perguntaram isso muitas vezes, com a primeira leitura da obra de Lígia Fagundes Telles. Se você nunca leu algum livro dela, eu super indico esse daqui como romance. Se você gosta de contos, vá para os contos, porque ela é exime, assim, contista. Mas também não tenho nada o que dizer sobre os romances, eu sou leitora de romances, então... Ai, gente, eu amei ter lido com vocês esse livro, sério. Outro livro que lemos juntos, e finalmente eu li porque estava na minha lista há muitos anos, e fazer isso com vocês foi muito especial porque é uma escrita bastante desafiadora, e não apenas a escrita, o seu conteúdo, o conteúdo de Ensaio sobre a Cegueira de Saramago é assim, um soco no estômago, quase literalmente, porque ele é um livro pesado. Aqui nós temos a ideia de que do nada as pessoas começam a ficar cegas e o que isso acontece nessa sociedade. Então, coloca-se aqui um cenário de epidemia, não pandemia, como nós estamos acostumados, mas ainda assim, no caso de epidemia daqui em 2021, ou até mesmo se você tiver lido em 2020, você vai concordar comigo, eu acho que é um outro olhar assim do leitor de hoje lendo esse livro, por se tratar de uma epidemia, de talvez uma doença contagiosa. Mas assim, o mais interessante do livro não é sobre a doença, não é sobre o contágio, é sobre o que cada um e também o que coletivamente se faz aqui a partir dessa situação. E claro que com isso a gente tem várias críticas quanto ao ser humano, sua conduta, enfim, é um livro muito reflexivo, mas, de novo, bastante pesado. Voltei a ler John Green agora com o lançamento dele, Antropoceno, que é o primeiro dele de não ficção. Eu já tinha lido livros de ficção dele, ele que é conhecido por A Culpa é das Estrelas, Quem é Você, Alaska, Cidade de Papel, enfim. Esse daqui, Antropoceno, gente, traz John Green naquela essência dele, daquilo que eu conheci dele. Primeiro eu conheci o John Green antes de seus livros. Antes de John Green escritor, eu conheci o John Green como o youtuber. Ele tem um canal aqui no YouTube com o seu irmão, ele também tem outros canais, inclusive um que ele fala sobre humanidades e também outras áreas da ciência. Eu amo o trabalho dele aqui no YouTube e é isso que nós temos aqui, porque ele é um gênio, assim, eu costumo pensar nele assim, ele gosta muito de curiosidades, de ir atrás de informações, e é isso que nós temos aqui. Para cada capítulo do livro, ele vai destrinchar um tema da humanidade, né, de nós, seres humanos, vivendo hoje, e são
temas aleatórios, tá? Aí é como uma resenha dele sobre isso e ao final ele vai dar uma nota para isso. Logo no início do livro, ele vai dissertar um pouquinho a respeito disso, de dar notas para algo em uma resenha, uma avaliação. Eu já fiz um vídeo para esse livro aqui, eu super recomendo que vocês o assistam, vou deixar no cardzinho, ali eu explico melhor. Também eu dou alguns exemplos de temas que ele aborda e vai avaliar aqui. Enfim, é uma leitura muito gostosa, com novidades atrás de novidades. E é um livro para você virar as páginas assim, como se não houvesse amanhã. É bem gostoso de ler. Recentemente li esse livro contemporâneo, nacional, publicado pela Ana Liz Soares, Domingo. É um romance muito gostoso também de ser lido, mas em outra pegada. Aqui em cada capítulo vamos acompanhar uma perspectiva, uma vivência diferente de pessoas que no fim você vai perceber que estão ligadas de alguma forma. Há um fio ali condutor por trás, mesmo que muitas vezes nada explícito. Porém, o que está em todos os capítulos, em todas as vivências, é essa atmosfera tão única de domingo, que todos nós sentimos aos domingos, né? É como se fosse uma melancolia, uma angústia, mas ao mesmo tempo, sei lá, um sentimento de até felicidade. É difícil, né? É um misto mesmo de sentimentos. É uma coisa doida que todos nós sentimos em algum momento da vida, em alguns domingos da vida. A escrita da Ana é totalmente singela e, por isso, muito genuína. E muitas vezes eu a imaginava como uma prosa poética até, né? Eu vi bastante poesia aqui na escrita dela. Recomendo fortemente para vocês, também recomendo o vídeo que eu fiz para ele, então também está aqui no card para vocês. Reli essa coletânea de contos do James Joyce, que é o Dublinenses. Eu já tinha lido há uns anos, bons anos atrás, e até que tinha alguns detalhes de algumas das histórias daqui que eu tinha absorvido. Mas, no geral, eu tinha esquecido de quase todas as histórias, sabe? Do geralzão mesmo delas. Ah, Mel, conta aí sobre o que fala o conto tal do livro. Não ia saber dizer. E foi uma experiência maravilhosa reencontrar essas histórias, relê-las, porque hoje eu acho que tenho uma noção um pouquinho maior das histórias, né, da Irlanda e também da própria obra do James Joyce, algumas coisas fazem muito mais sentido para mim. Mas foi importante, né, a primeira leitura. Eu acho que juntas, a primeira e essa segunda, elas se complementam muito bem. Enfim, é um livro que, para quem quer começar a obra de James Joyce, eu super recomendo, porque aqui você já tem as questões próprias do país de James Joyce e também de sua própria obra. É assim, uma narrativa maravilhosa, impecável, sério. Talvez eu até faça um vídeo sobre ele. Já tivemos um vídeo aqui que eu até tirei do ar porque eu não gostei muito, assim, hoje do que eu comentei na época, então provavelmente eu vou regravar essa resenha porque precisamos ter um vídeo falando somente sobre esses contos aqui no canal. Aí eu também li e também já publiquei uma resenha para vocês. Aliás, é assim, gente, tá muito especial essa resenha, então assistam, tá bem? Porque é de um livro de não ficção, da filosofia, do Schopenhauer, A Arte de Ter Razão. Esse já era um livro que estava na minha lista há muito tempo, porque eu o vi pela primeira vez na livraria da faculdade. Naquela época eu acabei não comprando, mas eu anotei porque eu fiquei muito instigada por essa premissa, a arte de ter razão. Todos nós queremos ter razão na vida. Todos nós queremos ganhar uma argumentação. E aqui ele coloca vários, mais de 30, eu já esqueci a quantidade exata, mas muitas formas, então muitos estratagemas para você vencer uma argumentação, para você argumentar não necessariamente bem, mas para você justamente vencer. Foca no vencer, tá? Para você ganhar uma discussão. Isso foi até motivo de quebra de expectativa para mim, porque eu estava esperando encontrar aqui apenas formas de argumentar bem, então qualitativamente falando. Mas, na verdade, o que ele vai focar aqui, e não sempre, tá? Nós também temos boas formas de se argumentar bem, mas aqui ele também vai focar na questão de vencer, ganhar a argumentação. Assim, tem formas aqui meio que inescrupulosas de se fazer isso, hein, gente?
Super recomendo, é fininho e também muito divertido. Outra quebra de expectativa. Comento no vídeo sobre ele, né, que não estava esperando dar boas gargalhadas com o livro e isso aconteceu. Li esse empréstimo que fiz do meu amigo Daniel Lameira, que é praticamente meu vizinho. Ele me emprestou, então, quando meu pai se encontrou com o ET, fazia um dia quente, título bem grande, né? É um livro ilustrado pelo Lourenço Mutarelli, escrito e ilustrado, né? São, assim, ilustrações, para mim, muito potentes. Fala bastante sobre o relacionamento de um filho com o pai, da história do pai. É bem breve a história, o título já é quase autoexplicativo, assim, e é bastante interessante esse livro porque ele é diferentão. Pra mim, ele meio que me estremeceu em alguns sentidos. Não sei, vou ser sincera, não sei se eu vou conseguir explicar quais são esses sentidos, mas ele acaba estremecendo o leitor, assim. É um livro que chega até a ser incômodo em alguns momentos, assim, mas eu gostei bastante, sobretudo, das ilustrações que casam muito com a atmosfera estranha do livro, né? É um ET, né, gente, que aparece aqui. Não vou dar o spoiler, não um só. Enfim, é um livro que eu gostei muito de ter lido, bem diferentão, e que eu ainda tô digerindo. E olha que ele é curto, ele é breve, hein? Mas enfim, Dani, muito obrigada por esse empréstimo, preciso devolvê-lo para você. Por fim, eu vou mostrar aqui 2 livros, um deles eu estou quase terminando e o outro eu comecei recentemente, então que estão em andamento, né? O primeiro, que é o que eu estou quase terminando, é o Retrato de um Artista quando Joyce... Atos falhos! Retrato de um Artista quando Jovem, do Joyce, outro livro do Joyce aí, que, né, tá fazendo parte da minha vida recentemente. Enfim, eu tô gostando muito, eu não tinha lido esse livro ainda, mesmo já tendo lido Dublinenses e Ulisses também. Era uma falha, com certeza, na minha história de leitora, assim. E eu tô gostando muito do livro. Bom, já esperava isso. Mas eu comento melhor depois quando eu terminá-lo, enfim. É um livro que tá me despertando muitos pensamentos, assim. Ainda mais agora conhecendo um pouco mais da obra do James Joyce, né? E eu também, então, tô lendo, comecei recentemente, como eu disse, Tudo o que você precisa saber sobre psicanálise, da Sylvia Oms. Ela já diz aqui no início, gente, podem ficar tranquilos, que é impossível escrever um livro, ainda mais um livro breve, com tudo o que você precisa saber sobre psicanálise. Por isso, aqui, os capítulos são bem curtos, é algo bem esquemático assim, mais visual, também tem várias tabelas, enfim, é só para dar um apanhadão geral. Então, é só uma introduçãozinha mesmo, basicona. A gente precisa ler com maior profundidade as ideias que temos aqui. Mas com o início, eu tô gostando bastante, assim, de conhecer alguns conceitos importantes e caros para a psicanálise. Enfim, gente, foram esses os livros, né, que estiveram ou estão ainda nos meus últimos meses. Poucos, como vocês podem ver. Vamos ver se agora em novembro e dezembro eu vou conseguir ler mais. Agora que o meu projeto, que tomou conta da minha vida em outubro, também em setembro, um pouquinho no final de setembro, já passou um pouco. Eu ainda tô nele, gente. Depois eu conto melhor pra vocês. Mas enfim, muito obrigada por me fazerem essa companhia literária nesse vídeo. Madrinhos, que são os apoiadores do Literaturis lá pelo Catarse, muito obrigada pelo apoio de vocês. Em troca, eles recebem como recompensas literárias conteúdos exclusivos. Então, se você ainda não conhece nossa campanha de financiamento coletivo do projeto, que é o Literaturis, vou deixar o link ali embaixo no box de descrição para vocês conhecerem todas as recompensas que vocês podem receber como um apoiador aqui, tá, do canal. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo esse vídeo até esse momento. Vamos ficando por aqui e um grande beijo. Até o próximo. Tchau, tchau!